Queria que você explicasse. E vai estar lá. Aqui o nosso colega, aqui, o Silvio, falou que você virou uma espécie de um ombudsman da imprensa brasileira. Verdade. Né? Que você vê as coisas antes, porque você está na Austrália, e pode contar para as pessoas o estado da imprensa brasileira atual, né? Pois é. É o que você virou, mais ou menos. Isso aí né? é até um pouco a história do canal que eu tava falando. Eu fiz 3 vídeos que não tinha nada a ver com política. Fiz o primeiro. E aí o primeiro vídeo eu fiz, não lembro, de um domingo, que é o 4º vídeo, que é o vídeo que eu começo a falar de política. E aí eu lembro que eu fiz esse vídeo, fiz um videozinho editadinho, bonitinho, uns 6 minutos. Na época, tava tendo aquela confusão da PGR em 2019, onde Bolsonaro iria indicar Augusto Aras. E aí começou a ter aquele espécie de racha na direita, onde a turma falava, o Aras, o petista, Bolsonaro isso, aquilo, outro. E aí eu lembro que o Nando Moura, né, o YouTube, ele surtou na época contra Bolsonaro, ele só falava do Aras, Augusto Aras. E eu lembro que eu peguei vários vídeos dele, cortei ele falando Aras, eu botei vários juntos, mostrando que ele tava totalmente surtado, e eu fazia um vídeo relativamente calmo, falando, Nando Moura, cara, acorda pra vida, olha o que tá acontecendo. E aí eu mostrava várias notícias sobre o que o Rodrigo Maia estava aprontando, alguns setores que não fazem parte nem do legislativo nem do executivo. Mas aí, Kim, deixa eu atrapalhar vocês novamente, até me desculpa outra vez, mas da onde surgiu para você essa ideia de gostar de política, querer falar sobre política e ter a iniciativa de gravar seu primeiro vídeo com essa temática? Veio da onde? Pronto. Quando eu estava no Brasil, eu já estava acompanhando algumas coisas. Uhum. E eu acho que eu sempre fui aquela pessoa, sabe aquele cara que você fala, cara, pra que você fez isso? Não tem nenhuma necessidade, mas você foi lá e começou um embate. Que às vezes vira um debate, às vezes vira uma confusão grande. Eu não conseguia ver uma coisa e ficar simplesmente, não, eu vou ficar calado, não vou expressar minha opinião sobre isso. Que eu sempre acabava me envolvendo. E aí o tempo foi passando, e nesse processo tava muita coisa acontecendo na internet, eu já acompanhava, na internet, o computador da minha vida é uma coisa desde criança, então eu me sentia muito mais familiarizado na internet do que no mundo real. E aí eu achei um senhor chamado Olavo de Carvalho. Eu achei esse senhor, inclusive, por um amigo, e engraçado foi assim, tava trocando algumas indicações de livro, ele falou, li um livro interessante, se chama O Mínimo que Você Precisa Saber, para não ser um idiota, recomendo que você veja. Eu falei, você vê esse livro aí, tá parecendo meio arrogante. Quem esse cara é pra falar mínimo? Esse título é mesmo, é verdade, cara. Aí eu fiquei meio assim, né? Falei, tá, beleza. Aí eu pegar o livro, eu lembro que eu botei no YouTube, né? Olavo de Carvalho. Deixa eu ver quem é esse cara aí. E eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi dele foi no Pedro Bial, 96. O Bial já começa assim, não, esse cara aqui é um astrólogo, isso, aquilo, outro. Eu já comecei até a gostar, né? Falei, assistia Cavaleiro do Zodíaco quando era criança, né? Tem aqui astrologia. Já parei pra ler uma coisa ou outra. Aí eu falei, vamos ver se esse cara aqui é um charlatão, vai ficar falando de horóscopo, vai falar alguma coisa interessante, envolvendo simbolismo, etc. E o Olavo de Carvalho começou a dar uma aula e mostrar que Pedro Bial estava fazendo pouco até do estudo da astrologia, né? Não que eu seja um especialista nem nada, mas já li alguma coisa sobre. Eu falei, eu gostei desse senhorzinho aqui, viu? Esse cara aqui é interessante. E aí, em determinado ponto na entrevista, ele falava que, em 96, que o PT chegaria ao poder. Aí o Bial fala, mas como assim? O Muro de Berlim caiu, a União Soviética acabou, o comunismo foi pro fim, como é que o PT? Aí o Olavo falou, eu queria estar errado, mas infelizmente o PT vai chegar ao poder. Aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu falei, rapaz, esse cara tava certo. Depois eu fui assistir outras coisas. Aí vi outro vídeo dele e falei, rapaz, não é que esse cara tá certo? E eram vídeos assim mais antigos. Aí, antes de eu ver mais conteúdo dele, eu achei, procurando sobre o Olavo de Carvalho, uma série de vídeos do padre Paulo Ricardo. É um mini curso que ele palestrou sobre marxismo cultural. Eu falei, vou assistir isso aqui. Eu comecei a assistir. Ele começou a contar toda uma história, diversas coisas que sempre martelaram na minha cabeça. Eu ia pra escola, eu via a professora falando, ditadura. E eu falava, meu pai nunca reclamou de ditadura, minha mãe nunca reclamou de ditadura, meu avô nunca reclamou de ditadura. Mas eu vejo o pessoal falando, era um período assim meio nebuloso na minha cabeça, mas criança, né, adolescente, você não fica pesquisando. Hoje em dia é mais fácil, mas na época, sei lá, não fazia muito sentido pra mim. E eu comecei a ver as opiniões, né, os comentários do padre Paulo Ricardo, e falei, isso aqui faz muito sentido pra mim. Muito sentido. E aí eu falei, rapaz, que viagem, viu? E eu comecei a mudar e formar minha visão política naquele momento. E aí quando eu venho pra Austrália, e eu começo a fazer uma série de trabalhos de faxina,
a motoboy, delivery, etc., eu já não escutava mais música. Eu ia trabalhar, tem um programa aí para Android e iPhone também. Você, por exemplo, ele consegue ler com aquela voz robótica um PDF. Eu escutava um PDF com a voz robótica, né? É coisa assim, eu falo, o que é que eu fazia de minha vida? Eu tava lá, teve livro de Olavo de Carvalho que eu dei da voz robótica, escutando. Então eu vi isso daí, já tinha alguns vídeos na internet. Então já tinha uma coisa ou outra que eu acabava acompanhando. Eu não comentava muito na rede social, porque eu falei, pô, tô aqui, não vou ficar me envolvendo em treta nesse momento, tenho que focar aqui, agitar um pouco minha vida, mas eu já acompanhava. Aí no ano de 2019, minha vida estava relativamente um pouco mais, como posso falar, mais organizada. Eu já acompanhava a política no Brasil. Eu já acompanhava desde a chegada de Bolsonaro, falava com minha mãe lá atrás, eu lembro, brigava com minha mãe, falava, minha mãe, pelo amor de Deus, minha mãe, que amoedo, que ninguém, é esse cara aqui, pô, a imprensa tá mentindo sobre esse cara, olha esse vídeo aqui, olha aquilo outro, sei lá, isso lá pra 2017, já conhecia a figura de Bolsonaro, já tava acompanhando nas redes sociais. E aí, em 2019, o que me fez mesmo assim foi aquele gatilho, é porque eu acompanhava o Nando Moura, eu tava vendo que ele não tava falando a verdade de diversas coisas, eu falei, pô, esse cara tá mentindo, e ele tava brigando com outro youtuber que era o Lilo Vlog, eu falei, pô, isso aqui não faz nenhum sentido, velho. Ele tá falando aqui é totalmente absurdo. E aí eu lembro que eu gravei esse vídeo, que ele tava no meio dessa treta, aí foi nesse domingo, o meu amigo que veio até comigo aqui pra Brisbane, eu falei, rapaz, tu já pensou gravar esse vídeo, acordar amanhã de manhã, tiver 1000 views, que meu canal tinha 11 inscritos, que era eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, 2 amigos lá de Feira de Santana, que era realmente 11, era 10. E aí eu sei que eu fiz esse vídeo, postei na internet, e aí Nando Moura tava brigando com o Lilo, aí eu lembro que acho que eu mandei pro Lilo na DM do Facebook, por algum motivo ele viu o vídeo, que ele acabou compartilhando no Twitter. E teve uma repercussão na época, compartilhou, outros influenciadores da direita também compartilharam, outros perfis, eu lembro que o Codihack na época também tava na direita, né, um pouco mais underground, mas compartilhou também. E aí o vídeo foi, acho que bateu uns 10 mil views, eu peguei 1000 seguidores. Aí eu falei, pô, agora eu não posso mais parar, né? E deu certo uma vez, vou fazer dar certo de novo. E aí que foi indo, fazendo ainda vídeo editado, fiz uns 20, 30 vídeos assim editadinhos, mas eu sentia que, cara, não tá bom isso daqui, eu não tenho aquela skill da edição de vídeo, uma coisa ou outra, beleza, eu posso pegar aqui um ponto ou outro que é interessante, às vezes o pessoal ri, mas acho que isso aqui não é minha linha. E aí, certa vez, eu tava no Twitter, e aí que acho que começa a mudança do canal, eu vi uma menina que era a Cássia Noronha, ela fez uma thread interessante, sobre algumas coisas que estavam acontecendo na época, envolvia até a turma que estava na Jovem Pan naquele momento, Felipe Moura Brasil, etc e tudo mais. Eu falei, pô, isso aqui é interessante. Eu vou fazer um vídeo informativo sobre a thread dessa menina. E aí pronto, fiz um vídeo sobre isso. E aí eu acho que eu já botei o nome dossiê. Falei, pô, isso aqui é uma espécie de dossiê. Acho que foi o primeiro dossiê que eu fiz no canal. Aí depois apareceu outra coisa, pô, mais um dossiê. E aí quando foi indo, eu falei, pô, acho que isso aqui é interessante. E aí eu vi que o pessoal gostou, um negocinho mais informativo. Aí foi indo. 60 vídeos depois, 60 dias depois, eu lembro que foi assim, o primeiro que eu fiz 100% por mim, foi a época das queimadas da Amazônia, e aí eu comecei atrás da informação, ver que tinha muita coisa ali estranha na época, as pessoas estavam sendo acusadas de tocar fogo, etc. Eu falei, ih, rapaz, olha quem é a galera, o que aconteceu, será que teve algum tipo de prevaricação? Fiz assim, eu lembro, e aí a coisa foi indo, foi crescendo, foi tomando forma, e aí o vídeo era de 10 minutos, começou a passar para 15, começou a passar para 20, aí ao longo do ano de 2020, eu comecei, aí que você falando da questão do ombudsman, não sei nem como é que processa a palavra direito. Enfim, é um monte de vogal, letra estranha. E aí eu comecei a entender o funcionamento da imprensa brasileira, que hoje na minha cabeça é muito simples, eu me pergunto um pouco como é que eu não entendi antes.